Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem. E hoje nós queremos falar com vocês aqui sobre uma coisa que é natural do ser humano e que persegue a todo ser vivo no mundo. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar para se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar o joinha e manda esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis e vamos juntos evangelizar de forma digital pela internet. Você é meu convidado, se inscreva aí, deixe sua dúvida, seu comentário, tá certo? E venha participar conosco aqui deste grande trabalho. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre medo. O que é o medo, né? Segundo a psicologia, o medo ele é variável de pessoa para pessoa, ou seja, o que me assusta pode não te assustar, o que te assusta pode não me assustar. Esse medo ele tem vários graus vamos dizer assim, ele pode ser medido em graus diferentes de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm, por exemplo, medo de aranha, tem pessoas que têm muito medo de aranha e tem pessoas que têm pavor de aranha, tem uma fobia descontrolada e se ela vê uma aranha ela cai dura no chão, desmaia, passa mal, coisas desse tipo. Mas o medo ele existe, ele é real, ele é inerente ao ser humano, todo mundo tem medo de alguma coisa, porém o medo ele pode ser controlado e ele pode ser vencido e ele pode ser superado. Por exemplo, você em algum momento na sua vida quis andar de bicicleta, mas tinha medo de cair. Um dia você venceu o medo e você hoje anda de bicicleta. Não significa que você não caia. Você pode cair, mas você não tem mais o medo da queda, porque você aprendeu a andar de bicicleta e superou esse medo da queda. Então, há medos que você supera, há medos que você vence e há medos que você já não tem mais. Quando você era criança, por exemplo, você tinha medo do escuro. Você não ficava no escuro sozinho. Hoje você dorme, provavelmente, com as luzes apagadas. Ou seja, você venceu o medo, você dominou o medo. Mas em toda a existência humana haverá sempre medo de alguma coisa. Então, nós queremos ver o que é que a Bíblia diz sobre o medo. Primeiro, a Bíblia ela vai dizer que o medo ela é real, ou ele é real. O medo ele existe, tá certo? Então, vamos ler um salmo. Salmo 55, versos 4 e 5 diz assim: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, e o medo tomou conta de mim. Veja quantos medos existem nesse versículo. Primeiro, sintomas do medo, ele sente o coração acelerado, palpitando forte, descontrolado, né? Segundo, ele tem pavor. Pavor de quê? Da morte. Ele não quer morrer, ele não quer ouvir falar em morte, ele não quer saber como ela é. Muito bem, obrigado, longe de mim. Ele tem pavor da morte. Veja, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. Ele está refém, ele está enclausurado, ele está dominado pelo medo. O medo tomou conta de mim. Então, quando o medo toma conta do ser humano, ele perde o foco, ele perde o controle, ele perde a força, ele perde o raciocínio, ele perde as capacidades facultativas mentais. Ele fica refém do seu próprio sentimento e ele fica indefeso, fica incapaz, fica totalmente desprovido de defesa diante daquele medo que o persegue. Vamos ler também um outro salmo, o salmo de número 34, verso 4, diz assim: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Veja, a Bíblia está dizendo que ele é real, que ele existe, que ele assola a humanidade, porém, ela também está dizendo que existe um Deus capaz de te livrar do medo. Qual é o seu medo? Qual é o tamanho dele? Quais são as dimensões e as proporções daquilo que te aflige, daquilo que te angustia? Deixa eu te dizer uma coisa.
Deus pode te livrar desse medo. Deus pode te livrar dessa angústia, desta aflição, desta tormenta, desta grande dificuldade que você tem enfrentado, tá certo? Salmos 34:4 nos diz isso. Segunda coisa que a Bíblia diz sobre o medo é o seguinte: ele é real, ele existe, mas Deus nos sustenta. Deus te sustenta. Veja, Salmo 55:22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 56:4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Então ele está falando dos medos terrenos, dos medos da vida, dos medos voltados para o próprio homem. E ele está dizendo, em Deus eu confio e não temerei. Por quê? Porque quando eu não posso, Ele pode. Quando eu não faço, Ele faz. Quando eu não tenho, Ele tem. Não deixe que o medo domine a sua existência. Não deixe que o medo tire a sua paz. Deus, Ele sustenta. Deus, Ele guarda. Deus, Ele protege. Deus, Ele levanta. Deus, Ele é aquele que está contigo todos os dias, todos os momentos, até a consumação dos séculos. Vença o seu medo. Vença a sua angústia. Vença a sua aflição. Confia em Deus. Uma terceira coisa que a Bíblia vai nos dar ou nos informar sobre o medo é que Deus nos dá o equilíbrio para vencer. Vejamos uma passagem em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por que às vezes um medo que parece ser tão bobo, tão simples, tão pequeno, ele me domina? Ele me domina por quê? Porque me falta às vezes o conhecimento de que eu tenho o espírito de poder, o espírito de amor e o espírito de equilíbrio. O que é uma pessoa equilibrada? É aquela que pondera, que pensa, que raciocina, que administra. Exemplo, alguém tem medo de nadar. Então significa dizer que ele nunca andará de barco? Eu tenho que pensar, o barco é seguro? O barco está em boas condições? O barco tem colete salva-vidas? O barco tem bote? O barco tem uma estrutura para me socorrer no caso de um possível naufrágio? Se a resposta para todas essas perguntas for sim, então o que é que o equilíbrio me diz? Eu não sei nadar, mas posso andar no barco. O barco está equipado com aparatos para me sustentar em uma possível dificuldade. Há pessoas capacitadas para me socorrer. Não sou pássaro, não tenho asa, não nasci para voar. Pessoas andam de avião? Sim. Pessoas voltam das viagens de avião? Sim. Há a possibilidade do avião cair? Há. Assim como a possibilidade de eu morrer enquanto gravo esse vídeo. Assim como a possibilidade de você dormir e não acordar mais. Porém, eu tenho que ter o equilíbrio. Avião ainda é o meio de transporte mais seguro do mundo. Existem acidentes? Claro que existem acidentes. Claro que existem falhas em todos os processos criados pelo homem. Mas eu tenho que ter um equilíbrio. Eu tenho que ponderar, analisar e pensar. Realmente, eu tenho medo, mas é uma situação controlada. Eu posso administrar. Não é verdade? Um outro texto que nós vamos ler está em João 14:27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações. Nem tenham medo. Cristo te dá paz. Não a paz do mundo, mas a de Cristo. Não a do engano, mas a verdadeira. Não a passageira, mas a eterna. Cristo te dá paz, Cristo te dá socorro, Cristo te dá guarita, Cristo te dá refúgio, Cristo te dá sustento, Cristo te dá
louvado seja o nome do Senhor, força para vencer os seus medos. Então, ele vai dizer: não se perturbe o vosso coração, não se perturbe a vossa alma, o vosso espírito, o vosso entendimento, não se perturbe, nem tenham medo. Não é mais tempo de ter medo, não é mais tempo de ter angústia, não é mais tempo de ter sofrimentos acumulados, guardados, não há mais tempo de estar somatizando aquilo que não aconteceu, não há mais tempo de estar se agarrando a possibilidades que nunca chegaram e que nunca chegarão. Não tenha medo. Cristo vive e Ele é o meu Deus e o teu Deus. Que Deus te abençoe. Fique conosco em nome de Jesus.